iniciando mais um episódio do Pharma Podcast, o podcast do CRFC. Nosso episódio de hoje é o episódio de número 78 e nós vamos falar um pouco sobre serviço de vacinação, participação do farmacêutico nesse protagonismo e sobre as vacinas de uma forma geral. E para me ajudar a falar um pouco sobre esse tema, nós estamos contando com a presença da doutora Ana Paula Alves do Nascimento, uma farmacêutica que atua nessa área. E aí, doutora Ana Paula, a gente gostaria de saber sobre os aspectos legais da atuação em serviço de vacinação. A farmácia pode ou não pode realizar serviço de imunização humana? Conta pra gente. Sim. Depois da revogação, a portaria número 001 de 2000, que instituiu o monopólio do médico como sendo o único responsável técnico no segmento privado de imunização, e a publicação da RDC 197 de 2017, da Anvisa, e da Lei 14.675 de 2023, que dispõe sobre o funcionamento dos serviços privados de vacinação e traz em seu texto que o farmacêutico poderá, sim, ser o responsável técnico por serviços de vacinação. Agora a gente gostaria de saber quais pré-requisitos o profissional farmacêutico deverá cumprir para atuar em serviços de vacinação. Qualquer farmacêutico pode estar participando desse tipo de serviço ou há necessidade dele ter uma habilitação, algum tipo de aprimoramento de formação complementar? Graças à resolução número 654, de 22 de fevereiro de 2018, do Conselho Federal de Farmácia, o profissional farmacêutico estará apto a atuar em serviços de vacinação, desde que seja aprovado em um curso de formação complementar, credenciado pelo CFF ou reconhecido pelo MEC, ou ainda ofertado pelo PNI, Programa Nacional de Imunização, e posteriormente averbado no Conselho Regional de Farmácia. Ok, muito bom. E o farmacêutico, ele pode prescrever vacinas ou só faz as prescritas pelo profissional médico? É possível a prescrição de vacinas pelo farmacêutico? Sim, o farmacêutico poderá prescrever vacinas. Uma grande conquista para a classe farmacêutica foi a regulamentação da prescrição de vacinas constantes no calendário de vacinação do PNI e dos calendários de vacinação da Sociedade Brasileira de Imunização, a SBIM. Pela resolução do CFF número 16, de 27 de setembro de 2024, que é bem recente, tal atividade segue protocolos clínicos, tais como anamnese, avaliação do histórico vacinal, entre outros, para garantir a segurança, eficácia e comodidade do paciente. Conseguimos enxergar aí um pouco sobre os aspectos legais da atuação do farmacêutico em serviço de vacinação, uma importante área onde o farmacêutico pode se inserir. Dando continuidade, agora a gente gostaria de abordar um pouco sobre o protagonismo farmacêutico em vacinação. Doutora Ana Paula, como o farmacêutico poderá atuar na adesão à vacinação? É possível esse profissional, de alguma forma, contribuir para verificar o histórico vacinal? Devido à grande capilaridade das farmácias e por ser o profissional de saúde mais disponível de todos, o farmacêutico ele poderá atuar na revisão do histórico vacinal e prescrição de vacinas. Informações sobre doenças preveníveis, como a imunização, e combatendo informações falsas ou equivocadas sobre vacinas. Com isso, o profissional ele poderá atuar na linha de frente, aumentando a adesão à vacinação. Perfeito. Qual público dispõe da maior variedade de vacinas? Existe um público onde há um número maior de vacinas a ser obedecido? E como o farmacêutico poderá atuar? Há alguma coisa, alguma recomendação envolvendo aí a Sociedade Brasileira de Imunização, a SBIM? Se considerarmos o calendário da SBIM, até o primeiro ano de vida, a criança é imunizada contra mais de 20 doenças diferentes. E é um momento importante na vida dos bebês e para os pais.
Nesse cenário, o profissional farmacêutico, ele além de exercer toda a sua expertise técnica, também atua humanamente, trazendo conforto, informação e segurança para o bebê e seus pais. Muito bom. E quanto às demais idades, como a vida adulta e os idosos, o que é que se tem disponível em termos de vacina? Existe vacina também para esse público? Ou a gente tem mais vacinas na infância, nos bebês, na primeira infância? Na vida adulta, entre os 20 e 60 anos, tem-se disponíveis vacinas que não foram realizadas em algum momento da infância. Além disso, é importante frisar as vacinas da gripe, pois além de ser mais disponível na rede privada do que no SUS, o SUS ele tem um público prioritário e só depois oferta para o público geral. Nos serviços privados é ofertada a vacina tetravalente, que oferece proteção contra uma cepa a mais da influenza. Já para o público idoso 60+, destaca-se a vacina contra a herpes zoster e contra doenças respiratórias, que figuram como uma das principais causas de morte em idosos. Muito bom essa abordagem, perfeito. Então a gente conseguiu conversar agora um pouquinho sobre o protagonismo farmacêutico e serviço de vacinação. E aí mais uma vez a gente destaca, inclusive, o curso de serviço de vacinação para farmacêuticos, uma parceria do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará com o Conselho Federal de Farmácia através da nossa plataforma EduFarma. Uma preocupação que a gente tem certamente de aprimorar esse protagonismo, né, de garantir mais espaço de atuação do profissional farmacêutico. E dando continuidade, vamos agora pensar nos aspectos operacionais. No dia a dia, é possível aplicar mais de uma vacina ao mesmo tempo? Será que existe alguma interferência entre as vacinas? O que é que a gente tem de orientação aí com relação a essa administração? A Organização Mundial de Saúde, ela traz alguma orientação? Segundo as recomendações da OMS, a aplicação de mais de uma vacina no mesmo dia, ela traz vantagens como reduzir deslocamento e garantir uma maior adesão vacinal. Contudo, existem algumas situações que devem ser avaliadas pelo profissional farmacêutico, como as vacinas que exigem um intervalo entre elas. Nas demais situações, o farmacêutico ele deverá se valer das informações e recomendações de cada vacina, que são as interações, e montar esquemas vacinais que sejam mais confortáveis de acordo com cada público. Muito esclarecedor. E existe, então, algum intervalo específico entre as doses de uma mesma vacina? Digamos que a gente vai precisar administrar uma vacina e que essa vacina ela tem aí várias doses. Que intervalo deveria ser obedecido? Ou pode-se realizar em qualquer momento? Os esquemas vacinais, eles se concluem com a quantidade de doses recomendadas por cada fabricante. Porém, além da quantidade de doses, a imunização só será efetiva se respeitar um intervalo mínimo entre as aplicações. Durante o serviço de vacinação, o farmacêutico ele deve informar quais intervalos são recomendados entre cada aplicação e agendar com o cliente o retorno para fechar o esquema vacinal. Além disso, algumas vacinas elas exigem reforços e existe um tempo mínimo e um intervalo entre as doses a serem aplicadas. Caso o tempo mínimo não seja respeitado, pode-se comprometer a imunogenicidade das vacinas. Essas orientações são super importantes. Dentro desse cenário, então, existe algum risco em revacinar a pessoa para uma mesma doença? De repente você não tem aí o acesso à carteira de vacina, você não sabe se a pessoa de fato se vacinou. É possível fazer essa revacinação? Existe uma regra em vacinação que é a seguinte: vacina dada é vacina contada desde que ela seja registrada.
Na anamnese é avaliado o histórico vacinal. Se por algum acaso não seja possível determinar o histórico vacinal, deve-se reiniciar os esquemas das vacinas recomendadas de acordo com cada idade. Tal procedimento, além de não oferecer nenhum risco ao usuário, ele garante a imunização contra doenças evitáveis. E além da prescrição, administração e orientações quanto à vacinação, que outros aspectos competem ao profissional farmacêutico com relação a esse tema? Ele ainda pode atuar de outras formas? Como que seria? Além de gerar a ADSF, que é a Declaração de Serviços Farmacêuticos, entregar o cartão de vacinas e agendar as próximas doses, o farmacêutico ele deverá realizar o registro da vacinação no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização, que é o SIPNI. Esse sistema ele mantém de forma online o registro de vacinas e o mantém arquivado mesmo em caso de perda do cartão de vacinas. Um outro ponto são os eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização, que é o ESAV, notificados através do ESUS Notifica. Deve-se notificar os eventos conhecidos e também os desconhecidos, seja os mais leves até os mais graves. Além disso, registro de desvio de qualidade deverão ser realizados no Sistema de Farmacovigilância, o Vigimed. Muito interessante. Então, nós estamos já nos aproximando aqui do encerramento do nosso episódio de hoje, que trabalhou sobre a questão da vacinação, com enfoque nos aspectos legais da atuação em serviço de vacinação, do protagonismo farmacêutico nessa área de atuação, os aspectos operacionais, o dia a dia, como que é essa conduta do profissional farmacêutico nesse tipo de serviço. E aí a gente encerra o nosso podcast agradecendo a participação de cada um de vocês e trazendo a informação de que essa é uma área de atuação onde o farmacêutico pode e deve se inserir. Agradecemos imensamente a contribuição da nossa querida farmacêutica, doutora Ana Paula Alves do Nascimento, uma farmacêutica vacinadora que tem feito a diferença na vida das pessoas. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.